Boa tarde, querido. Privilégio estarmos aqui mais uma vez nessa semana que o Senhor nos deu. Tivemos um pequeno acidente na semana passada, porque isso não pudemos estar presentes fisicamente. Estava indo para o culto, para a direção da casa onde estamos nos reunindo, da irmã Samira, e infelizmente eu sofri uma batida de trânsito e o carro se danificou. Mas glória a Deus, ninguém se machucou, estamos bem. E por conta de estarmos nessa limitação agora um pouco física, né, de até resolvermos essas questões, estamos aqui online. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pedir que Deus esteja abençoando cada um, protegendo, guardando, guiando, e que nós possamos avançar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que já na semana passada estava no meu coração, já estava queimando, e fiquei muito triste de não poder fazê-lo naquela ocasião, mas graças a Deus hoje temos a oportunidade de fazê-lo juntos. Estou aqui ainda, estou com uma reforma também em processo, muita coisa acontecendo, e eu vejo o Senhor tendo misericórdia e guardando as nossas vidas, amém? Gostaria então de ler a palavra com você. A mensagem de hoje é nele, por ele e para ele. E vamos entender o que eu quero dizer com isso. Eu quero te convidar, você e eu junto, percebemos o que Deus está querendo fazer, o que Ele está nos ensinando, amém? Então vamos lá, a palavra nos diz em Atos capítulo 16, do versículo, Atos 17, do versículo 36 em diante, diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos tenho anunciado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor da terra, do céu, e não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a esse Deus que tem anunciado. Nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E aí o texto base, o versículo base: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado em um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso vamos te ouvir outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, e todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com ele outros. Esse texto que nós lemos agora está em Atos
capítulo 17, do versículo 16 a 34. E eu ainda quero ler mais um texto com vocês em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, do versículo 23 a 25, diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear? Então, Jesus aqui está convidando a mim e a você a entender que devemos nos negar e tomar a nossa cruz. Vamos entender o que é isso, mediante o título que nós aqui temos. E por último, o último texto, eu já estou aqui lendo para que possamos discorrer de forma bem prática. Romanos 12, tão conhecido, do versículo 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça-o com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. E segui a hospitalidade. Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos orar, queridos. Uma palavra breve de oração. Pai, aqui estamos mais uma vez falando das coisas concernentes ao Teu reino. Oh Deus, verdades e princípios tão preciosos. Eu sei que a leitura talvez fosse um pouco extensa, Senhor, mas nunca é demais lermos a Tua palavra. Eu peço que nessa tarde, oh Pai, nesse dia, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, a consciência que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos que aqui estão nos acompanhando e aqueles que virão assistir, possa, Senhor, ser algo tangível, palpável e que nós venhamos a crescer e avançar na direção daquilo que é o Teu chamado. Nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua presença em nós. E tudo que milita contra esta palavra, perca suas forças agora, em nome de Jesus. E damos vazão somente ao Teu Espírito Santo. Não a inteligência humana, não a manipulação da carne, nada que venha da alma, mas aquilo que vem do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, temos vivido dias complicados, dias difíceis, e eu, de forma mais pessoal ainda, posso comentar isso com os queridos. Deus o sabe o quanto tem sido um período de arroxo, como diria, em algumas expressões do nosso país tão querido. Mas eu gostaria de trazer de forma muito prática a questão de que nós precisamos, eu preciso, e eu tenho avançado um pouco mais nisso, e Deus tem usado ali alguns momentos o torniquete para que isso não seja só apenas conhecimento mental, mas uma prática. E eu queria te convidar, mesmo que você ainda esteja vendo este fundo que não tão bonito, que você não se atenha aos detalhes, mas que se atenha àquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Amém?
é até de propósito, às vezes, a gente provocar um choque em algumas coisas e não ficar politicamente num enquadre de mídias sociais, porque o foco aqui é o conteúdo. Eu sei que a forma é importante, mas às vezes é bom a gente dar uma quebrada em algumas questões. Mas deixa eu te explicar algo aqui. Imagine você, e aqui a ideia não é fazer propaganda, eu peguei aqui um material para me ajudar. Aqui eu e você pudéssemos compreender o que eu estou aqui para dizer e aplicar o texto da palavra, amém? Que eu imprimi aqui os versículos. Eu vou deitar um pouco aqui a câmera, eu vou afastá-la um pouquinho, para que você possa aqui ver o que eu tenho na minha frente, ok? Vamos ver aqui assim, acho que assim vai dar. Então imagine você, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Temos aqui a Trindade, ok? Pai, Filho e Espírito, a Trindade do Espírito Santo manifesta. Um belo dia Deus resolve então fazer um homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E este homem então, conforme a imagem e semelhança de Deus, ele tinha e comungava das mesmas características de Deus, e ele tinha sim a percepção de que ele e Deus eram um e viviam em comunhão. Só que o homem, de repente, descobriu-se que ele tinha ali, além de ser espírito, assim como Deus, ele também tinha uma personalidade. Essa personalidade, essa psique, a maneira de pensar, a decisão, as emoções, estavam todas firmadas e colocadas dentro do homem, nisso que nós entendemos e chamamos de alma. Então, nós somos um espírito que viemos da parte de Deus e temos uma alma, ok? E esta alma, ela é o centro das nossas vontades, pensamentos e das nossas emoções. Então, esta alma tem 3 características, ok? Me perdoem, talvez o material aqui sendo utilizado, né? Mas é algo que eu achei fácil e prático para mim e para você. Então, dentro da nossa alma, nós temos mente, nosso raciocínio, temos a nossa vontade e nós temos também as nossas emoções, ok? Muito bom. Isso aqui está a nossa alma, e esta alma está embutida em mim e em você, porque nós somos um espírito. E ao vivemos aqui nesta terra, Deus nos criou, e acabamos de ler aqui o texto, onde a palavra nos diz que, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, e como também alguns dos vossos poetas disseram, porque nós também somos a geração do próprio Deus. Uau! Se eu e você conseguimos compreender minimamente, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando hoje, e aqui esse exemplo tacanho, talvez, me perdoe mais uma vez, mas eu creio que Deus vai estar mostrando para você e para mim. O que aconteceu? Eu e você decidimos, por uma escolha nossa, nos afastar da presença de Deus e a viver sozinho. Então Deus ficou longe, porque eu e você nos afastamos dele. E ao nos afastarmos de Deus, nós tomamos uma decisão. E essa decisão foi de agora, infelizmente, vivermos na nossa alma. Então o nosso espírito estava morto. Nosso espírito, ele só tem vida quando está de fato ligado ao Senhor. Então eu me afasto e não sou mais eu quem agora... não é mais a presença de Deus que me importa, não é mais aquilo que eu preciso dar valor. E então o meu espírito que veio de Deus, agora está desligado de Deus, está longe, e quem tomou o controle foi a minha e a sua alma. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui a câmera, ok, acho que aqui está bom. Então, a minha alma agora está se sobrepujando à vida do espírito. E eu agora não ando mais por aquilo que era a essência de Deus e que Ele me criou para ser a sua imagem e sua semelhança. Então eu vivendo pela minha alma, agora tudo que há nela, ela se destampa e ela passa então a controlar. Ora são os meus pensamentos, ora são as minhas emoções, ora são as minhas vontades, que estão totalmente desalinhadas, que vão contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz.
Então, quando eu permito que esta alma esteja descontrolada, obviamente haveria aqui uma terceira parte, e há uma terceira parte, que talvez hoje eu e você acabamos ou costumamos desprezar ou menosprezar, que é o corpo. E sabe, infelizmente, nós não entendemos às vezes o que Deus fez para mim, para você, por mim e para você. Não só para, mas por cada um de nós. Que é o quê? Ter uma consciência clara da presença dele em nós. De entender que nós estamos aqui, ainda que somos um espírito, temos a mesma semelhança, somos a mesma matéria-prima do próprio Deus que criou os céus, a terra e todo o universo. Eu me esquecendo disso, permito que toda a pressão da minha alma esteja ali, todos os pensamentos vêm, todas as questões, as emoções se descontrolam, a minha alma agora está suscetível a tudo que possa vir e entrar nela, pensamentos contrários, outras emoções, pessoas falando coisas na minha orelha, questões e situações que eu não... A minha alma está explodindo e ela não cabe, ela não entra em alinhamento com o meu próprio espírito, onde a voz de Deus, a doce e tenra presença do Espírito Santo de Deus vem sobre mim. Eu aqui não estou nem entrando no mérito de que, compreendendo que Deus é Pai, Filho e Espírito, Ele envia o seu Filho à Terra, para que aqui estando na Terra, eu vou usar isso aqui para ver se eu levanto mais isso. Então, o Filho foi enviado, foi crucificado no madeiro, morreu na morte de cruz, ok? Mais uma vez, usando símbolos aqui, e você é uma pessoa capaz e inteligente de me discernir aqui. Ele veio para que, ele morrendo no meu lugar, eu tivesse condições mínimas de compreender que eu não tenho condição de transformar a minha própria vida, mas eu preciso que as coisas voltem a se encaixar. Então, Jesus veio e começou a me mostrar que há sim condições de viver com uma alma debaixo do controle, sendo totalmente influenciada pelo próprio Espírito. E ele então, Jesus, morto na cruz, me religa novamente ao Pai, porque ele agora é o caminho que me leva ao Pai. E eu estando nele, alinhado com o Espírito dele, a uma alma que esteja submissa à palavra, eu posso agora voltar a ter comunhão com o Pai. Mas ele foi ressurreto e voltou aos céus. E a palavra de Deus diz que ele está sentado à direita aqui. Ok? Então ele está sentado, deixa eu colocar aqui de lado para que eu e você possamos nos entender aqui. Então Deus Pai, Deus Filho, Jesus agora está aqui assentado. Ok? Então Jesus está sentado à direita do Pai, toda a obra foi feita. Ele me ligou de novo à cruz, a Deus através da obra da cruz, ok? Mas ele disse que ele não nos deixaria órfãos. E quem que ele nos envia? O Espírito Santo. E o Espírito Santo agora é o ser da Trindade, que vai me dar totais condições de viver uma vida não mais na minha própria alma. E eu começo a entender então o texto que diz que eu devo e preciso tomar a minha própria cruz. O que é tomar a própria cruz? O que significa hoje, eu e você, tendo consciência de que Deus habita em nós, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, Ele está e foi derramado sobre toda a carne, ok? E o Pai e o próprio Jesus está lá agora, Jesus intercedendo ao Pai por mim e por você, mas o Espírito Santo foi derramado sobre o nosso corpo. Por quê? Para que o corpo perca as condições que existem. Eu depois vamos adentrar um pouco mais numa próxima reunião nossa. Mas o Espírito Santo derramado sobre a nossa carne, ele começa a dar condições de que tudo aquilo que vinha e influenciava a minha alma passe por este filtro. E em passando pelo filtro, somente aquilo que é, quando eu me ajusto à voz do Espírito, somente aquilo que vem da palavra de Deus,
eu começo então a entender e a viver aquilo que o Espírito Santo tem para mim, me conduzindo sempre ao Pai, me conduzindo sempre a Jesus. E aqui, quando ele fala, né, para nós transformarmos a nossa mente. Então, ao invés de eu ter pensamentos equivocados, emoções descontroladas, vontades desregradas, onde elas me dominam, eu começo então pela palavra, aquilo que sai da boca de Deus, a palavra que é um espírito, e a palavra diz para nós transformarmos a nossa mente. Porque quando eu transformo a minha mente, envolvendo a minha mente com a palavra de Deus, envolvendo tudo aquilo que eu compreendo, passando a compreender e a discernir as coisas pela palavra e pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito. Porque a letra, só a letra, tem muita gente que anda só na letra. A letra, ela fica ali e ela me causa mais uma escravidão além daquela que eu já tinha. Porque antes eu era escravo do pecado do mundo. Agora eu venho para o Senhor e se eu entrar numa de religião, eu vou estar escravizado agora por uma letra, por regras, por dogmas que só vão tratar daquilo que é externo, mas nunca do que é interno. Então eu tenho uma mente cheia de coisas, mas ela ainda, mesmo tendo uma mente cheia da palavra, as minhas emoções continuam descontroladas. As minhas vontades continuam sendo o contrário, o antagônico à própria palavra que na minha mente ela existe, mas é só uma informação. Como que eu mudo isso? Agindo o Espírito e a palavra. Percebendo que a palavra está dizendo, o Espírito Santo me guiando, eu tenho condições então de alinhar a minha mente. Em alinhando a minha alma está totalmente sob o controle do Espírito e eu volto a ser um. Disse Jesus em João que eles voltem a ser um, assim como eu e você somos. E eu começo então a perceber o meu espírito alinhado, espírito, alma e corpo alinhados. Vejam só, espírito, alma e agora o meu corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que eu faço só aponta para Jesus. Eu trago a cena o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu e a Trindade somos um. Como eu gostaria de me expressar e fazer com que eu e você pudéssemos compreender. E Deus permite situações na minha e na sua vida, para que, em discernindo a minha e a sua alma, nós percebamos o quanto eu e você estamos desconjuntados. O quanto, se um espírito e alma não estão alinhados, o quanto o Espírito Santo que já foi derramado sobre a carne, veja, ele não será, ele já foi, ele já habita em mim e você. O Espírito Santo já está aqui no meu corpo, já está fluindo. Por que eu então não vivo a vida de Deus? Por que eu não estou experimentando? Porque eu ainda tenho uma alma, um HD, e às vezes tem informação e às vezes não tem. Que às vezes eu deixo fluir no poder do Espírito a palavra que habita em mim. Então qual é a grande questão? Como que eu vou voltar a minha mente para compreender que eu estou vivo, estou nele, quando a minha alma e meu espírito estão alinhadas com a palavra que em mim habita. Jesus é a palavra. Só que só a palavra, sem a ação do Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Às vezes as situações vêm, você começa a ser atacado na sua alma. Aí vem outro problema e a alma começa a querer gritar. Aí vem mais uma situação e a tua alma está ali. Ai meu Deus, e agora? E você aperta de novo e a coisa vai piorando, e vai. Qual é a importância de eu e você compreendermos o poder da palavra, o poder de estarmos voltando para o Senhor e vivemos uma vida. Veja só, não é quanto eu oro que vai mover a Deus, não é aquilo que eu faço que move a Deus, mas é o quanto eu creio naquilo que Ele já fez por mim, na palavra que Ele plantou no meu coração. E eu trago a minha alma quieta, tchê. Saiba que só o Senhor é Deus. Saiba que está tudo no controle dEle. Confia no Senhor. Alinhe-se de novo, espírito, alma e corpo, a palavra do Senhor. E eu assim fazendo, o Espírito Santo e a Trindade se manifestam na minha vida. Eu volto a ser um com o Senhor. Pai, que eles sejam um como nós somos. E quando eu estou um com o Senhor, eu estou um com Deus, com a pessoa da Trindade. E agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Sabe quem impedirá? Uma alma que não se submete ao próprio Espírito. Sabe quem impedirá?
a minha alma, quando não ouve a voz do Espírito que habita em mim, e ouvindo a voz do meu próprio Espírito, onde Deus habita, falar, cala-te, aquieta-te, e saiba que só o Senhor é Deus. E sabe qual é o grande segredo para que eu e você possamos chegar nesse nível? Rogo-vos, pois, irmãos, que vos transformei pela renovação da vossa mente. O que renova a minha mente? Palavra. Palavra de Deus. Sabe por quê? Este é um processo interno. Este é um processo que depende somente de mim e de você. E como Deus faz? E como Deus faz para que eu e você possamos vencer isso? Coloca outras pessoas na nossa vida. Traz outras pessoas na nossa vida. E aí então, aquele que julga ser espiritual, vendo pessoas com as suas almas aqui descontroladas, quando eu olho para elas, eu percebo, será que a minha também não está? Quando eu vejo circunstâncias, quando eu vejo situações, Deus usa as pessoas para que eu seja canal de enxergando, não projetar nelas os meus defeitos, não projetar nos outros e ver assim, de repente começar a ver e a criticar. Nossa, mas você viu a atitude? Você viu os pensamentos? Não, você viu aquele outro? Puxa, que coisa feia o que ele falou, o que ele fez. Mas em olhando essas questões, não julgar a ninguém, não criticar, não julgar para não ser julgado, mas alinhar a minha alma. E quando eu alinho a minha alma, eu tenho condições de chegar, irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu era como você, sabe? Eu fazia a mesma coisa que você, mas sabe o que me transformou, meu irmão? Uma alma que foi renovada, uma mente que foi renovada pelo poder da palavra. E sabe o que eu gostaria de compartilhar com você? A palavra que tem me transformado. Sabe o que eu gostaria de compartilhar com você? A experiência do Espírito Santo. Porque só Ele pode nos ajudar. E você vem, ministra para a pessoa vida, não conhecimento, não teologia, não religião. Você vai e ministra. As pessoas podem até cair. Você chega para a pessoa, mostra para ela pelo seu procedimento e pela sua vida, por aquilo que você acredita. A pessoa, então, ouvindo essa voz, ouvindo a palavra que funcionou em você, se submetendo ao Espírito Santo que está agindo em você e através de você, ela começa, então, a alinhar a própria vida. Ela começa a perceber o quanto tempo ela perdeu, o quanto ela tinha dificuldade, e começa a ajustar a alma e a descobrir que a vida no Espírito dela, ainda que ela conheça a palavra, ainda que ela seja religiosa, ela começa esse mesmo processo. Ela começa a ir alinhando, e alinhando, e alinhando, e alinhando. E agora, então, o mesmo Espírito une você e ela. Já não são mais dois, são só um. Por isso fez de ambos os povos um só falar, um só proceder, um só coração. E aí então nós podemos ir gradativamente, levando, pregando, mostrando a mensagem do Evangelho. Isto é a mensagem do Evangelho. E não trazer mais julgo, e não permitir que as pessoas, ao invés de serem libertas e terem o próprio Espírito dominando através do Espírito Santo de Deus, e aquilo que Jesus fez na cruz por mim e você, e voltarmos a ter comunhão com o Pai. Esses textos que nós lemos, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Porque se eu só existo na minha alma, se eu só existo na minha carne, muita coisa ruim vai sair de mim. Mas eu preciso aprender, primeiro para mim, a me alinhar, para depois ajudar o próximo e pregar o Evangelho. Amém? Para a glória de Deus o Pai. Eu espero que, apesar da condição mínima que eu tenho aqui, eu possa ter te contribuído a compreender o que Deus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te possa levar a bom termo. E que eu e você possamos nos mover, existir e ser nele. E a ponte que faz tudo isso é a minha e a sua mente, renovada pelo poder da palavra. Porque se eu e você dominarmos a nossa mente, nós dominaremos o nosso ser inteiro e podemos entregá-lo nas mãos do Senhor.
Amém? Pai, entregamos essa palavra nessa tarde. Sabedores que nós não somos quem convence, sabedores que não somos nós quem traz luz, mas é o teu próprio Espírito. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada vida. Que o Senhor, apesar do exemplo tacanho talvez, mas o teu poder age além do que possamos imaginar ou pedir. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela glória manifesta de Jesus e por esse Espírito que habita em nós e que nos dá total condição de voltarmos a ser e renovados e renascidos e ressurretos em Cristo Jesus, experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa voltar a ser um com você mesmo. Que a sua alma esteja submissa ao Espírito de Deus que em você habita. E você experimente assim o melhor. Não dá para a alma experimentar o melhor de Deus, porque o que Deus tem para mim e para você está no Espírito. A vida de Deus é no Espírito, não é na alma. A alma não suporta o peso da glória, mas aquilo que é Espírito foi dado para mim e para você experimentarmos. Quando eu e você estivermos alinhados, sendo um, há suporte para a vida de Deus em nós. Há total suporte para que eu e você venhamos a experimentar o que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.